Olá, Igreja Batista Vida Nova, boa noite a você e a toda a família que abre as portas do seu lar para nos receber na noite de hoje. Bom poder falar com cada um de vocês, bom poder reencontrar. Alguns já estivemos juntos hoje pela manhã, à tarde no Jornal Vida Kids, aí acompanhando todas as programações da nossa igreja. E estamos orando para que esse momento de afastamento e proibições terminem logo, porque nós, enquanto igreja, já estamos sofrendo muito com a distância um dos outros. Eu gostaria de, na noite de hoje, começar a pensar um pouquinho com você, Igreja Batista Vida Nova, a respeito do tema felicidade. Nós iremos estudar nos próximos domingos, ao todo, por volta de 8, 9 domingos, aquilo que o Senhor Jesus Cristo, no seu maior sermão, conhecido como Sermão do Monte, chama de Makarios. Makarios é uma palavra grega que, traduzida para o português, significa feliz, ditoso, afortunado, mas normalmente nas nossas traduções aparece com muita frequência a expressão bem-aventurado. É pensando nessa proposta do Senhor Jesus Cristo para descrever que é possível sim que os seus servos, os seus discípulos, desfrutem da verdadeira felicidade aqui na terra como verdadeiros e legítimos cidadãos dos céus, que nós iremos, a partir desse momento, meditar na palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Nós iremos apenas estudar a parte inicial do Sermão do Monte, ok? Nós iremos ir ali até a última bem-aventurança. E a parte sequencial do sermão nós deixaremos para estudar e nos aprofundarmos numa outra ocasião. De maneira que a cada domingo nós iremos estudar um verso em que o Senhor Jesus Cristo vai descrever as características, as qualidades, os adjetivos daqueles que compõem verdadeiramente o reino dos céus. O tema felicidade sempre foi um tema muito recorrente e eu diria central na história do pensamento humano. Desde a antiguidade e de forma muito especial na Grécia Antiga, filósofos já vinham debatendo a respeito do verdadeiro conceito de felicidade. E recentemente, inclusive aqui no nosso contexto brasileiro, alguns filósofos, e um historiador acabaram de publicar também uma obra que discute aí o tema felicidade. Eu me refiro a um livro do Mário Sérgio Cortella, do Leandro Carnal e do Pondé, que também é filósofo por formação. Só o Carnal, se não me falha a memória, que é historiador, mas está sempre no círculo do debate. Esse tema sempre foi muito discutido, muito debatido, e como eu havia mencionado anteriormente, já no quarto século a.C., um indivíduo chamado Epícuro de Samos levantou a bola desse assunto, dizendo que o que dá sentido à vida humana, na verdade, é a busca pelo prazer moderado que vai culminar num estado de felicidade, num estado de bem-estar. E a partir, então, de Epícuro, ele forma uma escola de discípulos chamada de epicureus, que vão nutrir e caracterizar o seu estilo de vida como um estilo de vida totalmente egoísta, individualista, centralizado na satisfação dos nossos próprios desejos, do próprio desejo do coração humano. É essa a proposta, por exemplo, dos epicureus. Um século antes de Epícuro de Samos, um outro personagem chamado Arístipo de Cirene, talvez você não conheça ele por esse nome, mas você conhece a filosofia moral que ele instituiu, porque essa sim é muito famosa e conhecida. Ele então propõe que o prazer é o bem supremo da vida humana. E ele então vai desenvolver
aí o argumento que nós conhecemos como hedonismo, onde o prazer é o bem maior, o bem supremo da vida humana. E orientado por esses valores, toda a raça humana, independentemente de época, de etnia, de contexto geográfico, toda a raça humana vai debater e, em alguma medida, buscar a satisfação dos seus próprios desejos. Isso é muito comum, por exemplo, em relacionamentos, né? Relacionamentos conjugais, quando os casais estão ali em atrito, normalmente cria-se uma expectativa falaciosa, mentirosa, que o divórcio, por exemplo, vai aliviá-los daqueles conflitos e vai direcioná-los, então, para a busca de uma nova pessoa, uma nova aventura, um novo relacionamento que vai lhe dar prazer, alegria, bem-estar, em outras palavras, felicidade. Lê do engano. Temos um exemplo, infelizmente, nas Escrituras Sagradas, de um personagem de Deus, um personagem bíblico, um homem que Deus levantou sobre a nação de Israel e que, infelizmente, foi orientado dessa mesma maneira em buscar a sua satisfação. Eu me refiro ao rei Salomão, e essa busca dele pela felicidade está descrita e relatada no livro de Eclesiastes. Salomão, por exemplo, buscou a sua felicidade, a sua alegria, em 4 fontes distintas. A primeira fonte de Salomão, ele direcionou a sua expectativa para o álcool, para o vinho, para a bebida forte. Não encontrando, então, o bem-estar e a felicidade no álcool, ele direcionou, diz o livro de Eclesiastes, as suas forças e a sua energia para encontrar a felicidade nos bens materiais e reuniu um patrimônio incrível. Foi um indivíduo extremamente rico e próspero à sua época. Mas ainda assim, não encontrando sua alegria, o seu prazer, a sua felicidade, Salomão continua a sua trajetória, canalizando agora suas expectativas para o amor, para as relações amorosas, e ele então se relaciona com diferentes mulheres, na verdade, centenas de mulheres. E ainda assim, frustrado, ele vai dizer no seu livro, o livro de Eclesiastes, que a sua última tentativa de encontrar felicidade foi na fama. E mais uma vez ele se decepciona e, ao olhar toda a sua vida em busca da felicidade em fontes que não correspondem a esse anseio, Salomão vai dizer: tudo isso foi puramente vaidade. Como é triste gastar vida inteira pensando e buscando algo que não deve ser buscado. O Senhor Jesus vai nos ensinar que a felicidade não é um bem a ser buscado, mas a felicidade é um bem a ser desfrutado como resultado de um relacionamento do homem com Deus. E de fato a Bíblia está repleta de palavras de felicidade ao povo de Deus. Basta olharmos o livro de Salmos e olharmos para o primeiro salmo desse inário de Israel, que você há de se recordar comigo, que o salmista vai dizer que feliz ou bem-aventurado é o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. A felicidade, ela é decorrente, ela é resultado, ela é consequência de um estilo de vida, de um indivíduo que se relaciona com Deus na sua dependência, no seu amor, na sua gratidão, e que, como resposta graciosa de Deus, nos oferece, então, esse bem-estar, essa alegria e todo o prazer. Essa é uma verdade que não é nossa, própria da nossa geração do século XX. Personagens e teólogos famosos e
muito importantes na história da igreja já trabalharam esse conceito. Por exemplo, Agostinho, um personagem incrível do IV para o V século, vai dizer, eu sei que alguns estão rindo aí na sua casa, porque eu gosto muito de Agostinho de Hipona, né? E das suas famosas obras, mas ele vai dizer no seu livro de Confissões o seguinte, numa expressão de oração: fizeste-nos, Senhor, para ti, e inquieto está o nosso coração até que ele encontre repouso em ti. Uma declaração de que a nossa alegria, o nosso prazer, não está em nenhum outro lugar senão no próprio Criador das nossas vidas, do nosso ser. Depois, mais adiante, depois da Reforma Protestante, no século XVII, encontramos então na Inglaterra teólogos considerados pelos historiadores como puritanos, indivíduos que queriam purificar a igreja da Inglaterra, a igreja anglicana, e em função disso recebeu o título de puritano. E eles escreveram no século XVII não apenas uma famosa confissão de fé chamada de Westminster, mas um breve catecismo de Westminster. Perguntas e respostas sobre a fé cristã. E a primeira pergunta daquele breve catecismo, sabe qual é? Qual é o fim último do homem? E a resposta dos teólogos puritanos: o fim último do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para todo sempre. É diante dessa perspectiva de Macários que eu quero convidar você a meditar comigo, começando na noite de hoje, nas bem-aventuranças de Cristo. Pastor Roni, por que o senhor colocou uma palavra grega? Não é a primeira vez que eu coloco no nome de uma série uma expressão grega. Já falamos recentemente de Paracaléu, né? Agora estamos falando de Macários. Mas o meu desejo é que a Igreja Batista Vida Nova, com o passar do tempo, devagarzinho, vá se familiarizando com algumas terminologias que estão presentes no texto original e que nos ajudam melhor na compreensão dessas passagens e desses textos bíblicos. Muito bem, então quero convidar você a abrir comigo sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Nós iremos ler apenas os versos 1 a 3, nos limitando, na verdade, na noite de hoje, a primeira bem-aventurança que está presente no verso 3. Então, olha aí comigo o que Jesus nos ensina a respeito das bem-aventuranças. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Muito bem. Primeira verdade que eu quero compartilhar com você, que me assiste nesse momento, é que todas as bem-aventuranças que Jesus irá nos oferecer, aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, não deve ser algo buscado pelo ser humano para, então, atingir o estágio da salvação. Se assim o fosse, a salvação já não mais seria pela graça, e sim pelas obras, ok? Em outras palavras, o que o pastor Roni quer dizer a você é que o que Jesus está descrevendo para nós são as qualidades que compõem os indivíduos que irão participar do reino dos céus. Em outras palavras, eu e você não temos que buscar sermos humildes de espírito ou pobres de espírito, conforme a tradução em algumas outras versões, para então dizer, agora eu assegurei e garanti a minha salvação. Não é isso que Jesus está dizendo. O que Jesus está dizendo é o contrário. É porque nós somos salvos que devemos ser encontrados aos olhos de Deus como indivíduos pobres ou humildes de espírito, ok? Então essa é a primeira característica que eu queria chamar a sua atenção para que a gente não faça aqui uma leitura e uma compreensão equivocada do ensino do Senhor Jesus. A salvação
é pela graça, por meio da fé, ela é dada a cada um de nós gratuitamente e nós, então, passamos a ser transformados por esse evangelho que um dia nos alcançou e nos torna, então, humildes ou pobres de espírito. Mas, pastor, o que significa a expressão pobre de espírito? Jesus, tão somente em Mateus 5, verso 3, menciona essa expressão, mas ele não define essa expressão. Então, como nós podemos compreender o que é alguém que é humilde de espírito? Pois bem, nós iremos encontrar essa definição no próprio ensino de Jesus, que não está presente em Mateus capítulo 5, mas está presente em outros momentos, em outras oportunidades que ele teve a ensinar aos seus discípulos. E aí eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 18, e nós iremos ler os versos 9 a 14, entendendo pela própria mentalidade de Cristo Jesus o que significa ser humilde de espírito. Então vá lá comigo e olhe comigo rapidamente Lucas 18, versos 9 a 14. E perceba então o significado dessa expressão a partir da parábola do fariseu e do publicano que o Senhor Jesus apresenta perante os seus. Diz assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças eu te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Muito bem, o Senhor Jesus agora vai contar uma parábola e nós vamos aprender, por meio dessa história, 2 exemplos. Um contraste entre um pseudo-personagem justo, que na verdade é injusto aos olhos de Deus, versus um outro personagem que aos seus olhos se considerava injusto, mas que Deus o justificou depois daquela busca, daquele encontro pessoal com Ele por meio da oração. Eu me refiro ao fariseu e ao publicano. E é notório percebermos primeiro Jesus dizer para mim e para você quem não é o humilde de espírito. Perceba o que diz o verso 9. E entenda que Jesus está dizendo primeiro para mim e para você quem não é o humilde de espírito, para somente depois ele descrever, aí sim, o verdadeiro humilde de espírito. Quem não é, portanto, o fariseu? E por que o fariseu não é humilde de espírito? Porque o texto deixa claro para nós nessa parábola que, em primeiro lugar, ele confiava em si mesmo. Em segundo lugar, ele se considerava justos aos seus próprios olhos. E em terceiro lugar, ao se comparar com outras pessoas, e aqui nessa parábola de forma muito específica com o publicano,
Diz o verso 9 que ele então era levado a desprezar os seus semelhantes. Esse, sem dúvida alguma, não é um personagem, aos olhos de Deus, reconhecido como alguém humilde de espírito. Porque ele é autossuficiente, porque ele é senhor da própria vida, porque ele acha que não precisa de remédio por se encontrar são. E por causa dessas atitudes, ele não vai orar a Deus, mas na verdade o que ele vai fazer é declamar o seu próprio currículo a Deus. Diz o versículo 10, ou melhor, o versículo 11, que ele em pé, de forma notória, de forma visível e pública, ele se dirige a Deus dizendo: obrigado, porque eu não sou como esses outros, que são ladrões, injustos, adúlteros, nem como este miserável publicano, que tira o patrimônio do povo da aliança para repassar a Roma. Não, muito obrigado, Senhor, porque eu não sou como essa raça. Essa é a atitude de alguém que não é humilde de espírito. E aí, então, nós encontramos um currículo brilhante desse personagem. Nós vamos encontrar esse personagem dizendo que ele excede em muito a própria justiça de Deus que há na lei. Por exemplo, o livro de Levítico dizia para a nação de Israel que o jejum deveria ser praticado uma vez por ano, no dia da expiação. E esse personagem diz para mim e para você que ele realizava 2 jejuns por semana. Ainda a leitura da lei, dos textos legais de Moisés, dizia que era necessário, então, entregar dízimos como um imperativo que a lei de Deus havia colocado sobre o povo. Mas esse personagem dizimava muito além do que era necessário ou previsto pela própria lei. Com qual finalidade? Poder se apresentar diante de Deus e dizer: olha como eu sou bom. Olha como a minha justiça excede a sua própria lei, ó Deus. Então, agora, diante dessa postura arrogante, dessa postura orgulhosa, de complexo de superioridade, eu diria assim, perante os outros, Jesus vai nos desenhar o retrato de um verdadeiro humilde do espírito, ao olharmos para o exemplo daquele publicano, daquele personagem que, ao ouvir a oração desse fariseu, ele olha para si próprio e diz: Senhor, sê propício a mim, pecador. Diz o versículo 13 que esse personagem, o publicano, ele nem sequer conseguia levantar os seus olhos ao céu. Ele estava com seus olhos prostrados em terra, numa atitude de rendição, de quebrantamento. E a única coisa que ele pede a Deus é: Senhor, por favor, tenha misericórdia de mim. Tudo o que eu preciso é do teu favor, da tua graça, da tua misericórdia. O publicano, ele era desprezado duplamente. Ele era desprezado pelos romanos porque ele não era um cidadão romano, ele era um judeu, contratado a favor de Roma. E entre os seus, ele também era desprezado, porque os judeus olhavam para um publicano como um traidor da nação, como alguém que estava conivente com César. E então esse personagem, que não tinha mais qualquer esperança,
se volta a Deus, quebrantado, e a única coisa que ele pede é: Senhor, tenha misericórdia de mim, sê propício a mim, pecador. A palavra humilde significa pobre, destituído de qualquer riqueza, alguém literalmente carente e totalmente impotente. E o publicano vai nos ensinar exatamente esse significado que o Senhor Jesus quer oferecer inicialmente aos seus discípulos, mas também chega a nós hoje. Ser humilde de espírito é reconhecer que nós não somos dignos de adentrar as regiões celestiais como filhos de Deus, porque sabemos que o nosso pecado nos afasta de Deus. Ser humilde de espírito é reconhecer a nossa falência. Ser humilde de espírito é reconhecer a nossa miserabilidade e dizer: nada do que eu faço é bom aos olhos de Deus, porque não há absolutamente nada bom em mim. Porque eu que fui criado para ser bom aos olhos de Deus, fui totalmente maculado pela presença do pecado. Ser humilde de espírito é ter essa consciência de que só é possível adentrar o reino dos céus pela graça de Deus em Cristo Jesus. Pastor Rony, existem alguns exemplos nas Sagradas Escrituras de personagens que evidenciam o que é ser humilde de espírito? Ah, sim, há vários. E eu gostaria de compartilhar alguns com você que me assiste. O primeiro personagem que eu gostaria de lembrá-lo, que a Bíblia nos apresenta como um personagem humilde de espírito, é um parente próximo do próprio Senhor Jesus, João Batista. Você deve conhecer bem ele. Em uma determinada ocasião, o próprio Senhor Jesus Cristo, se dirigindo aos seus discípulos, disse: ninguém é maior do que ele, nascido de mulher. Contudo, quando Jesus foi ao encontro de João Batista para adentrar as águas ali do Rio Jordão e ser batizado, o próprio João Batista disse: eu não sou digno de batizar o Senhor Jesus. Eu não sou digno sequer de desatar as sandálias dos seus pés. Essa é a atitude de alguém que é humilde de espírito, que reconhece a sua condição, que sabe e é grato a Deus pelas bênçãos que Ele derrama sobre as nossas vidas, sobretudo a salvação. Temos ainda, no Antigo Testamento, poderíamos mencionar o profeta Isaías. Isaías, no capítulo 6, depois de ter uma grande visão, ele diz: ai de mim, eu estou totalmente perdido, porque eu sou homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei. Mais uma atitude que descreve verdadeiramente a postura de alguém que é humilde de espírito. E o que falar ainda do próprio apóstolo João, quando preso na ilha de Patmos, recebe uma revelação do próprio Senhor Jesus Cristo e deixa registrado no livro que nós temos como Apocalipse, e já no primeiro capítulo ele diz que caiu ao chão como se ele estivesse morto, porque o Alfa e Ômega se apresentou de forma ressurreta e gloriosa perante ele. Ser humilde de espírito é reconhecer a sua dependência do seu Criador. Ser humilde de espírito é reconhecer a nossa necessidade de Cristo Jesus como nosso Salvador. Ser humilde de espírito nos ajuda a perceber que não há absolutamente nada em nós
que possa servir como advogado para a nossa própria causa. Nós precisamos do Senhor Jesus como nosso advogado. Lembre-se, como diz Lucas 18, versículo 14, todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Todo aquele que entende que não é capaz de fazer absolutamente nada pelas suas próprias forças, esses alcançarão êxito. E aqueles que se apegam às suas experiências, aos seus recursos, entre outras formas de afirmar a sua própria segurança, esses serão envergonhados no dia do Senhor. Quero oferecer, então, para você alguns conselhos práticos. Conselhos que nos ajudam a desfrutar da verdadeira alegria e felicidade como genuínos cidadãos dos céus. Hoje, aqui nessa vida. E olhando para Lucas 18, o primeiro conselho que eu queria oferecer a você é que o pecado, ele é uma ameaça. Ele representa um inimigo para o desfrute da verdadeira felicidade de um cidadão dos céus. É porque o pecado veio ao mundo que a felicidade se perdeu, que a alegria e o bem-estar foram comprometidos. Então preste muita atenção. Não cultive pecados de estimação. À medida em que nós nos deparamos com um pecado, a nossa primeira reação é nos assustarmos com ele. Na segunda ocasião em que nós nos deparamos com o mesmo pecado, a nossa tendência, sabe qual é? É já estar familiarizado com ele. A terceira e as seguintes oportunidades, a nossa reação já é de abraçá-lo, acolhê-lo, recebê-lo em nossas vidas. Tome cuidado com toda e qualquer expressão do mal. Seja uma mentira, seja um orgulho, seja a vaidade, seja a inveja. Eu não sei qual pecado, mas você o sabe. Eu sei dos meus e tenho que lutar diariamente com eles. E você deve saber muito bem dos seus. E sabe por que temos que lutar contra os nossos pecados? Contra a corrupção do nosso coração? Porque como cidadão dos céus, nós fomos chamados pelo Evangelho de Cristo Jesus para sermos humildes de espírito. Fuja de toda e qualquer aparência do mal. Porque à medida em que o pecado se aproxima de nós, a alegria e a felicidade se afastam. E o pecado vai se tornando cada vez mais natural, vai efetivando em nossas vidas uma espécie de analgesia. E nós não podemos nos tornar cegos, como o fariseu se tornou, ao adentrar aquele templo, se levantar e colocar de pé ali perante toda a congregação e começar a orar em voz alta aquela declamação do seu próprio currículo. Mas eu tenho ainda um segundo conselho a lhe oferecer na noite de hoje. Qual é esse segundo conselho? A partir do exemplo do publicano, eu queria chamar a sua atenção para que você possa examinar melhor como andam as suas orações. Como você as tem apresentado diante de Deus, como você tem realizado suas orações. Muitas vezes oramos já no automático, né? Antes de dormir, ao acordar, ali no momento da refeição. Nossas orações devem ser orientadas como a do publicano foi, reconhecendo a nossa condição precária, clamando pela misericórdia de Deus,
e chamando a responsabilidade para nós e não colocando no coletivo. Perceba como no verso 13 o publicano diz: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Temos que parar de pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Temos que dizer: Senhor, eu pequei contra ti. Quando fazemos isso, nós reconhecemos a nossa precariedade, nosso estado de miséria, e isso caracteriza exatamente o que a Bíblia chama de humildade. Que as nossas orações sejam orações semelhantes à do publicano. Orações verdadeiras, orações que reconhecem a sua dependência de Deus e que busca, por meio de uma súplica, a intervenção dele em nossas vidas. Mas há ainda um terceiro conselho que eu gostaria de dar a você nessa noite. Esse terceiro conselho tem a ver com a ideia de felicidade do cristão. A felicidade de cada um de nós se encontra não naquilo que nós possuímos, não no prazer que nós experimentamos, mas a nossa verdadeira felicidade reside na redenção que a cruz de Cristo um dia nos outorgou. Lembre-se que nada nessa vida pode superar as expectativas daquilo que ainda está por vir sobre nós, daquilo que nos está reservado, de um relacionamento diário e pessoal íntimo com o nosso Criador e Salvador, que vai além da nossa compreensão nesse mundo, nessa realidade atual e presente. Lembre-se que felicidade não é algo a ser buscado, mas algo a ser desfrutado como resultado da nossa redenção por meio da cruz de Cristo. Quero orar com você e quero desejar a cada um de vocês que me assiste na noite de hoje, que cada um possa, ao longo dessa semana que se inicia, desfrutar da alegria, do prazer, do bem-estar que somente Cristo Jesus é capaz de oferecer a cada um de nós. Vamos orar? Ó Deus, nós te louvamos e te bendizemos porque em seu plano eterno o Senhor nos criou para sermos filhos felizes, alegres, pessoas que pudessem desfrutar continuamente de um bem-estar, de uma paz. Tudo isso que foi, eu diria, suprimido pela presença do mal e do pecado, mas que agora em Cristo Jesus nos foi devolvido por meio da cruz do Calvário. Senhor, nos ajude a desfrutar da plenitude da alegria que o Senhor reserva a cada um de nós. E nos ajude a não confundirmos esse desfrute como objeto a ser buscado a cada dia por nós. Queremos desfrutar como resultado daquilo que o Senhor tem a nos oferecer por meio do nosso relacionamento contigo. Senhor, obrigado, porque a cruz de Cristo nos restitui a alegria que a tua salvação nos concedeu. Muito obrigado a Deus, abençoe-nos, em nome de Cristo Jesus, essa é a nossa súplica. Amém. Amém. Que Deus abençoe a você, querido amigo, querido irmão, querida Igreja Batista Vida Nova, e que você possa, certamente, ao longo de toda a semana, ser Makairos e desfrutar de toda a alegria como um verdadeiro cidadão dos céus nessa terra. Que Deus o abençoe.
de tristeza e dor, quando toda a nação em angústia está, gemendo sem ver solução. Desde os dias de Adão ouço um hino, trazendo esperança ao aflito. Seu clamor Deus ouviu e o resgate por Jesus pago foi ser feliz. Você então feliz, feliz. Cada erro que tu cometeste foi pago pela graça de Deus, o Senhor. Sei então feliz, feliz. Lá na prisão o ruído surge, tu já ouviste outra vez, mas agora tua cela se abre e Jesus esperando está. E apesar de te ver abatido e teus olhos mostrarem temor, vem Jesus com ternura te abraça e diz com amor: ser feliz. Você então feliz, feliz. Cada erro que tu cometeste foi pago pela graça de Deus, o Senhor. Ser então feliz, feliz. Tu deves ser como um farol na tormenta, a brilhar como uma luz de esperança, um abrigo aos desesperados que da morte em fuga estão. Problemas sempre encontrarás para resolver, a vitória nem tanto terás. Não há enfermidade ou luta que te possa de Deus afastar. Então feliz, feliz. Cada erro que tu cometeste foi pago pela graça de Deus, o Senhor. Ser então feliz.